Neste novo vídeo de memórias, o jornalista Luiz Eduardo Oliva nos conta sobre a difícil decisão que tomou no início da década de 90 do século XX ao optar por deixar a carreira de servidor público da Universidade Federal de Sergipe e se dedicar à sua profissão de advogado. Nos fala também das experiências de gestor público que teve oportunidade de vivenciar, começando pelo cargo de secretário estadual de turismo da Prefeitura de Aracaju, no governo de Jackson Barreto de Lima. E de como, naquele cargo, necessitou lançar mão de toda a experiência que possuía como organizador do Festival de Arte de São Cristóvão para organizar o primeiro Forró Caju, a grande festa que iniciou com Jackson Barreto de Lima e depois foi ainda mais aprofundada na gestão de Marcelo Deda, de celebrar o festejo junino em Aracaju, a grande festa popular da capital de Sergipe e da região nordeste do Brasil. Vamos acompanhar o relato do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Bom, quando eu deixei a universidade, eu fui advogar. Eu já era conselheiro da OAB. Eu fui conselheiro da OAB por um acaso. Eu tinha pego já, antes mesmo de pegar esse PDV, eu já naquela instalação com a universidade, eu tinha direito a uma licença-prêmio. Peguei uma licença-prêmio e fui ajudar meu pai, Carmelita, na agência de correio, que estava aos trancos e barrancos. E eu modernizei a agência, realmente. Comprei computadores, a coisa estava meio amadora, quando o papai me chamou, o papai querendo já desistir. Eu disse, não, deixa comigo, eu vou pegar um PDV, uma licença-prêmio, peguei e fui para lá. Um belo dia me aparece Edson Ulisses por lá. Só eu quero ser candidato ele era o vice-presidente, tinha assumido o lugar de Clóvis. Eu quero ser candidato a presidente da OAB e queria que João Oliva fosse o meu presidente da CAAS, meu candidato a presidente da CAAS, Caixa de Assistência. E eu queria cadê ele? Eu quero conversar com ele, que eu converso com ele, Edson. Eu conhecia Edson, sabe? Mas não tinha muita amizade com Edson. Eu converso com ele. E você? Você não quer também vir, não? Eu disse, rapaz, eu não advogo. Não, rapaz, mas eu tenho vontade, você foi pró-reitor, então eu tenho vontade de montar a Escola Superior de Advocacia. Você não quer vir para montar a escola e tal? Bom, aí é uma área que me interessa, realmente. Se não tem uma escola, eu quero, top. Aí ele disse, tem uma vaga lá de suplente, tem uma vaga você já esgotou, muita gente tinha saído e a gente vai escolher uma nova pessoa porque alguém não tem mais suplente. E eu indico o seu nome. E eu nunca tinha deixado de pagar o AB desde que não formei, nunca advoguei. Aí eu fui para a OAB lá e para montar ainda como suplente, conselheiro suplente. Depois é que eu fui eleito conselheiro titular, montar a Escola Superior de Advocacia. César Brito me ajudou muito, na época dos vacas magras. César Brito morava ali no Leite Neto, uma casa, a gente ia sempre à noite para montar isso. Marluce, a mulher de César Brito, tinha uma empresa de telegramas vivos, que ia e tal, aquela coisa, né, virando. César, ali foi a virada. César estava plantando aí, tinha dado aquela virada toda. Carlos Brito foi um dos meus, pela amizade que eu tinha com ele, foi um dos meus professores. Não imaginava que ia ser presidente, que ia ser ministro supremo. E eu fui tocando ali a OAB, como é que é? A minha vida fora da universidade. Comecei a advogar aos poucos. Mané Cruz, logo, por conta. Eu, no princípio, nem comecei a advogar.
Mas Mané Cruz me chamou para ir para o escritório com ele, perguntou se eu queria. Eu não sabia, Jorge, mais nada, praticamente nada de direito. Eu me formei eram 17 anos depois, 16 anos depois. Eu me formei em 80 e aí era 96. 95, 96, 95, 15 anos depois. E eu fui reaprender com o Mané. Eu ia para tudo, ia acompanhar o Mané nas audiências, tanto até hoje eu tenho um trauma de audiência trabalhista. O Mané mandava eu fazer as audiências trabalhistas quando não podia. E eu não sei para onde vai trabalhista. Ele diga, faça o seguinte, quando chegar no final, perguntar razões finais, você diga reiterativas. Reiterável, eu não sabia disso. Eu chegava, razões finais, eu quase não sabia, reiterativo, dava uma dor de barriga da porra. E era um trauma fazer trabalhista, porque eu não sabia para onde ir. Né? Eu ia como na condição de advogado. Lia pra porra antes, etc. E aí eu vou ser advogado. Neste período, 97, eu já estava também muito ligado ao PSB. Quando eu voltei de Santa Catarina em 90, 89, eu voltei em 89 inicialmente, depois voltei para Santa Catarina, para cumprir minhas dissertações e vim embora em 90. Eu ia me filiar ao PT, eu nunca fui filiado, eu fui filiado ao MDB, muito tempo depois larguei essa filiação ainda, não tive nenhuma militância no velho PMDB ainda, não, quando ainda era MDB, virou PMDB e voltou para PMDB. E eu, por quê? Porque eu, como pró-reitor, eu achava que não cabia eu entrar em partido, nem nada, né? Antes de eu ir embora. Quando eu voltei, já no pique do PT, eleição de Lula e tudo isso, eu resolvi me filiar ao PT. Jocelino me chamou e disse, meu compadre, eu vou ficar num partido e você e outro? Não, então você vem para o PSB. Jocelino tinha assumido o PSB, chamaram Jocelino, entregaram a Jocelino, fizeram uma intervenção, destituíram todo mundo, chamaram Jocelino, e Jocelino foi para assumir o PSB. Jocelino, então, me chamou, e foi um período interessante. A gente foi atrás dos velhos, na cabeça, Zé Rosa da Oliveira Neto, Silvério Fontes, Seu Tuca, Renatinho, Renato, eu me esqueço o nome de Renatinho. E a gente foi atrás desse povo todinho para vir para o PSB. E eu fui realmente para o PSB. E o PSB foi fluindo, né, ao mesmo tempo. Eu virei até presidente da provisória municipal de Aracaju, e as coisas foram fluindo. Jocelino foi candidato, inclusive, foi candidato, isso foi 90, Jocelino tinha sido candidato Jocelino Cláudio Barbosa chegou a ser candidato a senador, no rompimento que houve de Jackson com Zé Carlos para botar Carlos Alberto e Zé Eduardo e aquilo tudo, os independentes, ficava Chico Buchinho puxando a fita de um lado e Diomedes de outro, Nilson, enfim, um período brabo de tensões e tudo, eu vivenciei aquilo tudo, com Zé Rosa e tal. E aí, nesse ínter todo, eu fiquei na escola de advocacia, não, ainda não estava na escola de advocacia, minto. Aí era 90 e... Eu só vou em 95. Aí era um pouco antes, né? Eu vou para o PSB antes, propriamente, de sair da universidade. A gente ficou fazendo. 90, eu ainda fui para o Estado, eu já estava errando. Eu vou para o município ainda como funcionário da universidade. Em 92, eu deixei a pró-reitoria. Aquela história toda que eu contei que depois, foi depois que eu deixei, que eu saí, eu me esqueci de colocar isso. Porque era a universidade, ainda na universidade, eu estou no PSB e a gente naquela luta, e o PSB resolve, então, montar sua própria candidatura com ao seu Evandro Sena, candidato a prefeito, eu acho que esse é Zé Rosa, e Evandro Sena e ao seu Monteiro vice. E nessa história, o prefeito era Jackson, que Jackson tinha retornado. Ganhou a eleição com tranquilidade, com os pés nas costas. E quando Jackson se elege, Rosalvo Alexandre me encontrou depois. O PSB era parceiro permanente do PT. Tanto que ao seu Monteiro foi candidato a vice de... Não me lembro se foi Ismael, de quem foi.
Alguém do PT foi candidato a prefeito, o Ismael, e Alceu Monteiro foi o candidato a vice. Quando Jackson ganhou a eleição, eu preciso levantar isso, quem foi a pessoa para dar correção. Não sei se você lembra, aquela eleição que Jackson ganhou para prefeito, quem foi que concorreu com ele do PT. Aí, o que é fato é que o vice foi Alceu Monteiro. Quando Alceu Monteiro foi candidato a vice, acho que foi Ismael mesmo, Ismael e Alceu Monteiro. Foi aquele que Ismael foi... Não, mas Ismael foi depois, não me lembro. Aí, pela primeira vez, eu estou tendo lápis de memória aqui. Eu sei que foi Alceu. Alceu era o candidato a vice. Quando Jackson assume, o Rosalvo Alexandre chegou para Jackson, Rosalvo me encontrou e disse: Jackson, você vai ser candidato a governador. Para ser candidato a governador em 94, você precisa ter o PT ao seu lado. Sem o PT, você não consegue chegar a canto nenhum. Ele disse: mas como é que eu faço para ter o PT ao meu lado? Ele disse: você tem que quebrar a castanha do PT, quebrar as pernas do PT. Quebrar as pernas do PT, você atrair o PSB. Porque o PSB, o PT perde o aliado tradicional. Só vai ficar com o PCdoB. Você depois tenta chamar o PCdoB também com a Arivaldo Nogueira, que era fácil. Mas o PSB é a mola propulsora. O próprio Rosalvo Alexandre me contou isso. O Rosalvo era um estrategista, sabe disso, né? Pensava. Então o Rosalvo sugeriu. Assim que Jackson assumiu, Jackson entregou a Secretaria de Turismo, Porto Lazer, Alceu Monteiro, e Alceu conversou com o partido e topou. Foi uma coisa mais direta da conversa com Alceu. Alceu, então, era o secretário de Turismo e Porto Lazer de Jackson e começou o mandato. Só que Alceu era caga-raiva, cabeça dura, e um homem sério, seríssimo, correto. Alceu bateu de frente com Almeida Lima, porque quem mandava no governo com Jackson era Almeida Lima, praticamente, e Jackson tocava e tinha todo, era o primo, e Almeida é quem tocava. Eu assisti brigas homéricas deles dois, era cada pau na porra, gritava e tal. Depois Almeida rompeu, inclusive, com Jackson. Aí Jackson chega e com Alceu não aguentou numa das brigas daquelas, ainda no começo de formação de equipe, em março, no começo, logo no começo, ele chega e entrega o cargo numa visão radical. Aquilo romperia todo o projeto que Rosalvo Alexandre tinha bolado. Então, o jeito era não perder o PSB. Eles aí chamaram a gente, e João Celino já não estava aqui, porque Collor já tinha caído, Jamil Haddad já era o ministro, João Celino tinha ido embora, o PSB estava com Cláudio Barbosa na presidência, Nelson Araújo chegou também com a gente, Nelson Araújo foi da de Aracaju e tal. E aí a gente tinha as reuniões à noite, as reuniões eram muito pontuais, Armando Batalha tentou, até Bosco Mendonça, que era lá, não tem raiva disso, porque o PSB era o Renatinho, com esse povo todinho, não era Renatinho de propriedade, não, outro. Era cascadura, né, para entrar. Aí, quando chegou nessa reunião, quem é que vai para o lugar de Alceu Monteiro? Por unanimidade, escolheram meu nome. Não, vai Luiz Eduardo Oliva. Eu aí, da noite para o dia, viro secretário de Jackson. Fui para a posse, uma posse muito concorrida. Aí, eu vou para lá. A universidade me colocou à disposição. Então, eu tinha uma parte do salário da universidade e ainda tinha um salário de coisa. E funcionava ali na cimenteira. Quem é que era antes de mim? Valdemar Baixo Cunha tinha sido, e fora Valdemar tinha sido Manuel Luiz, da Federação de Handebol. Ele é que era, foi ele que me entregou. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma coisa totalmente estruturada também. Para mim, sempre teve o osso. Mas a gente começou a tocar até naquela praça da Atalaia, tem até hoje, tá um monte. Tinha ali um praticado todo de cimento, que fui eu e mais coisa que fez para a festa, e nós criamos o Projeto Verão. Esse Projeto Verão, que até hoje existe, foi criada por mim, na verdade, num projeto de Guadalupe. Guadalupe, que era minha irmã, que me ajudava em tudo, nem trazer para a discussão eu trouxe. Mas Guadalupe eu aí peço a ela para escrever alguma coisa para o verão. Ela escreve o Projeto Verão. Eu tenho esse Projeto Verão até hoje na mão. Eu tenho que encontrar, eu tenho esse Projeto Verão feito por Guadalupe. E o Projeto Verão, você veja que coisa, o Projeto Verão, Guadalupe bolou, que era esse projeto todo de que veio, que até hoje, Projeto Verão que fala, que saiu da cabeça de Guadalupe minha. E aí, Guadalupe encerrava o projeto em 17 de março, com o 17 de março de Aracaju, aniversário de Aracaju.
E o nome do último dia era Águas de Março Fechando o Verão, com a vinda de Tom Jobim. Fiz os contatos e fui a Jackson. Jackson olhou para mim, essas coisas que eu não me perdoo de Jackson, mas sabe às vezes. Jackson só enxergava público, só enxergava gente, não enxergava. Talvez ele começou a cometer alguns equívocos e no final da vida ele que foi o político mais popular que eu conheci, uma força tremenda e tal. Ele só enxergava isso. Quando eu cheguei para ele, ele disse: Oliva, me lembrei, quem é que vai querer ver Tom Jobim? Rapaz, tem que trazer uma chefe desses da Bahia. Quer dizer, perdemos a única oportunidade que queria tido de ter o maior músico, talvez um dos maiores músicos, dos 3 maiores músicos do Brasil de todos os tempos, não, mas o mais respeitado músico brasileiro do mundo, que era Antônio Carlos Jobim, até hoje é. E Jackson me desfez a hipótese de trazer Tom Jobim. Eu tinha com Jackson, ele tinha um respeito. Depois é que eu vim entender, quando o Rosalvo Alexandre me contou, é que Jackson não queria, já tinha tido conflito com o Alceu. Qualquer conflito comigo era uma merda, porque o projeto era o PSB ao lado dele, como de fato se deu, e o PT veio, e é aquela eleição de 94, e outro dia disso eu estava contando, que sem querer, Alceu Monteiro, inclusive, colaborou para o sucesso de Dédé e Zé Eduardo, naquela eleição. É o resultado disso. Aí, Jackson, eu tive alguns embates. Um foi um vereador, Renilson Félix, que tinha um projeto tinha um campeonato de futebol de bairros. E eu não tinha um cara bigodudo, que era Bigode, que eu esqueço o nome, que era da escola, mas não era Bigode aquele vereador, não, era um outro sujeito, que era daquela escola de Quissamã. Ele era bem relacionado a ele veio posto a discussão também. E ele que me arranjou umas gramas para fazer naquele campo da cimenteira, que não tinha grama nem tinha porra nenhuma, era o campo careca. Quando eu fiz, só que eu não sabia, e Jackson, a grama crescendo, o Renilson Félix chega e diz: eu tenho meu campeonato. A gente faz o campeonato, a grama, ele disse: você planta de novo a grama. Eu disse: não tá grama, não vai ter. Repare que absurdo. O vereador na cabeça dele, o importante era o campeonato, a grama que se lixar. Diz o telefone de baixo: Oliva, já era já, me ajude, vem aqui conversar comigo. Aí eu cheguei lá e disse: rapaz, a gente precisa dar um jeito. Eu me lembro bem que eu disse a Jackson: prefeito, Jackson, grama cresce por decreto. Se grama não cresce por decreto, como é que eu vou mandar a grama crescer? Grama não cresce por decreto, grama não cresce não, a grama cresce no tempo dele. Agora, interromper 2 meses de plantio da grama, que já está começando a nascer, já está, mas todos os caras dizem que não tem condições de jogo. Não tem condições. Se eu fizer o jogo, primeiro não vai prestar porque a grama está fofa, segundo vai destruir tudo. Então, esse foi um problema. No final, ele acatou, foi uma confusão, deu um problema, o vereador não gostava, foi falar mal de mim. Depois, um belo dia, quando fui, assim que eu assumi a secretaria, eu fui formar a equipe. E Lânia Duarte era a assessora de comunicação, secretária de comunicação. Quando eu assumi, que eu fui formar a equipe, Leia Duarte, sobrinha de Mônica, era um cão em termos de turismo. Na Insetur, o presidente era o pai de Salles pai. Quando eu cheguei lá para montar a subsecretária, lá para assumir, a Leia já estava lá, me encontrou comigo no corredor e disse: eu posso ir trabalhar com você. Leia tinha sido na Insetur. Ele disse: top. Me bateu um estalo, uma noite no aniversário de Jacques, me bateu um estalo e alguém me deu um toque. Eu disse: vou chamar a Leia para ser a diretora de turismo. Leia topou, com Lânia e tudo. Quando foi anunciado, chegaram os feijões para ser distribuídos nos bairros. Jackson chamava todo mundo e eu fui com Moza Santos. Moza Santos estava defenestrado e Jackson levou Moza Santos para ser o assessor dele. De repente, Moza passou a ser incômodo porque Moza dizia as coisas lá. Não tinha o que fazer. Jackson nem queria demitir Moza, mas não queria Moza lá perto. Moza aí perguntou se eu queria que ele viesse trabalhar comigo. Eu tive Moza como assessor de luxo. Eu digo: top. O cara na categoria de Moza só me pedia de vez em quando. Era para fazer os viagens para Bahia, ou uma vez até para Paris, e ele já veio de graça lá. E Moza realmente me ajudou muito. Um belo dia, ele me acompanhava tudo. Quando eu estava lá, no bairro, ali
no bairro América, com Jacques, com os caminhões do exército pegando feijão lá, Almeida Lima encosta comigo e disse: "Pai, estou sabendo que você vai nomear Leia diretora." Eu digo: aquela mulher me sacaneou, você está prestigiando ela. Ele tinha brigado com ela, não sei por que cargas d'água, e com Lânia também. E a nomeação dela seria uma espécie de desfurra contra ele. Ele, o superprefeito, o vice-prefeito com superpoder. E eu, puta que pariu. Aí Mozart Santos me chamou e disse: já começa mal, cavalheiro, já começa mal. Era no comecinho, estava com a mão daqui. Cavalheiro, ó, começa mal, cavalheiro, vai brigar com o vice-prefeito, cavalheiro. Deu um jeito de desconvidar. Puta merda, eu tive que desconvidar a Leia e criar um problema com Lânia. Mas Leia compreendeu. E eu chamo quem? Meu parceiro que eu tinha levado, que comigo ia a tudo já para o Festival, Ribeiro Filho, que me sacaneou, que me chamou de canalha por conta do bolsonarismo dele. Ribeiro, eu levei tudo que eu fui na vida, eu levei Ribeiro. Não perdoo. Esse eu não perdoo. Eu até esqueço, mas não quero. Estou negando aqui já passar, não quero. O cara é um canalha. O cara que sacaneou comigo do jeito que sacaneou. Eu dei a mão a Ribeiro de tudo quanto é canto. Eu levei Ribeiro para lá. E isso, o que é pior, é essa história. Quando eu chego com Ribeiro. E aí Jacques nomeou Ribeiro. E a gente montou Ribeiro operativo e tal. A princípio, Antonieta foi embora logo. Começou, me ajudou. E aí, o primeiro grande lance que tem? Primeiro, Antonieta. Trouxe Antonieta e Ribeiro. E os assessores lá. Jackson me chama e me diz: eu estou querendo fazer um grande São João aqui em Aracaju. O São João de Aracaju não tinha tradição, a não ser a Rua de São João, mas não tinha de grandes festas. As grandes festas de São João era Areia Branca e Estância. Aracaju não tinha. Todo mundo corria para Areia Branca. Não sei se você lembra, naquele período, todo mundo corria para a Areia Branca ou ia para a Estância. E Aracaju só tinha as festas nos arraiazinhos, nos bairros e a Rua de São João, que era o grande momento. E Jackson queria fazer, mas como? Eu quero fazer uma festa no estilo dos carnavais. Mas, rapaz, isso em março. Eu disse... eu me lembro bem quando ele disse: você não fez os grandes festivais? Aí, que negócio, você não fez os grandes festivais? Para você isso é pinto. Rapaz, eu digo, puta merda, vai ser um fracasso. Que não tinha tradição de forró caju de porra nenhuma. Tinha um pré-projeto já alinhavado por Vovô Monteiro, que é quem estava na função antes. Lá estava o diretor, o Vovô Monteiro, eu não sei, eu acho que o Vovô Monteiro foi tampão nesse período entre Alceu ou qualquer coisa. Não, o Vovô Monteiro tinha um cargo de direção lá com o Manuel Luiz. Aí o Vovô Monteiro tinha um pré-projeto, mais ou menos isso. Me passou esse pré-projeto e isso eu não posso negar, esse negócio. O vovô começou a alinhavar e eu fui fazer o projeto do Forró Caju. Cauê, com a empresa que eu acho que de Antônio Leite, não me lembro, foi quem me fez aquela primeira marca, daquela bandeirola do Forró Caju. E eu fiquei, rapaz, agoniado. Aí, Antonieta chegou para mim e disse: eu tenho uma saída. Eu disse: qual é a saída? Você não é amigo dos grandes donos de bares de Aracaju, dos bares que a burguesia, a classe média toda vai? Você consegue levar esse povo todo que vai para Areia Branca para lá se você conseguir levar esses bares. Como assim? Não se leva, rapaz. Você monta os bares lá. E eu aí bati o estado. E eu digo: porra, aí tinha Lealdo Feitosa do Teimone, Cláudio Bessa do Acauã, Fernandinho Gostoso do Gosto Gostoso, Fabiano, não sei o que lá da pizza. O próprio, chegou depois, Jorge Cachaça, sugeriu uma cachaceria. Enfim, eu aí resolvi fazer uma reunião com eles todos, e todos vieram. E o maior entusiasta foi Fabiano. Engraçado, né? Eu se entusiasmou, porque ele tinha o Mr. Pizza. O que é fato é que o Forró Caju, que foi para ser uma semana, foi um sucesso estrondoso. A coordenação geral é a minha. Até hoje eu tenho uma camisa escrito aqui nas costas do Forró Caju, coordenação. E o outro que me ajudou nisso, mas na verdade quem coordenou bem fui eu. Engraçado, né? Não foi nem a Fucaju, fui eu que toquei o Forró Caju. Foi a mim que já entregou uma atividade de turismo.
Bosco Hollenberg era da Funcaju, também veio com a equipe, somou a gente, fez um arraial, fez tudo isso. Aí foi quando entrou uma história interessante. Almeida Lima correu e já tinha com Augusto da APA, não sei o que, papapá, alguns contatos de artistas, inclusive Elba Ramalho, Companhia Limitada. E quando veio para minha mesa os cachês, eram cachês estrondosos. Por que eu sabia que era cachês estrondosos? Porque eu tinha vindo do Festival São Cristóvão, eu sabia o mercado, eu sabia os valores. E os valores que vieram para a minha mesa eram completamente distorcidos dos valores que a gente tinha consultado. Vocês me consultavam esse povo todo. Eu tinha conhecimento disso. E Almeida Lima não aceitava. Não sei se quero dizer se tinha nada por trás. O que é fato é que ele estava com o martelo praticamente batido. Porque era eu, mas as reuniões eram com ele também, que ele era o vice-prefeito. Me chamava sempre, Jackson entregava um pouco da execução da prefeitura Almeida Lima. Era uma espécie de primeiro-ministro. Eu aí liguei para Lula Ribeiro. Lula, me arranja aí, Elba Ramalho, não sei quem. Eu tenho um cara, que tinha sido o ex-marido de Elba Ramalho. Ele aí me deu como é que é? Tem até uma história interessante, que você vai rir um bocado. Aí ele Lula me entrega esse cara e eu vou. Marinês, aquele menino Nando Cordel, Marinês e sua gente, Nando Cordel, Alcimar Monteiro, Elba Ramalho, que era o ápice, quem era mais? Bom, não lembro agora bem a programação, mas essas figuras todas, ele me entrega valores de cachê que eram um terço, mais ou menos, dos valores que tinham sido colocados na minha mesa. Eu aí cheguei numa reunião calado, quando apresento para bater o martelo, eu digo, eu tenho um outro valor. Almeida Lima olhou assim assustado, não acredito, eu digo, então está aqui. Já com os orçamentos mandados. E aí, na reunião pública, eu não falei isolado com ele, não falei com ninguém, e foi uma porrada nos culhões de quem pensava diferente. Acho que o Gustavo até hoje deve gostar muito, porque não tinha como, acho que já que estava nessa reunião, e foi aprovado os cachês que eu levei da forma como eu levei. Imagina a economia puerária, que eram cachês altos, na faixa de Elba Ramalho era 150 mil, não sei o que, era cachês altos. E nós fizemos. E fizemos tudo improvisado. Montamos um camarim com ar-condicionado, num contender daqueles com ar-condicionado e tal. E Elba ninguém chegava próximo de Elba. Eu levei uma fita de música de Paulo Lobo que ninguém chegava. Ela ficou no Hotel Parque Coqueiros e mandava afastar todo mundo. Era uma coisa tétrica. Eu vim encontrar Elba depois de novo por conta de Claudionor Germano. Claudionor Germano, eu fiquei amigo de Claudionor, eu amava Claudionor Germano pela minha infância. Mandei fazer um buquê para minha amada. Quanta gente bonita no meio do salão, até parece do salão. Eu vou embora. Quanta mulher bonita, minha mãe, senhora. Aí, então, essas músicas todas, que é aquele grande intérprete de frevo de Pernambuco, que gravou todas as músicas de Capiba, que Capiba praticamente não gravava.